Você já parou para pensar o que cada orixá rege na nossa vida na Umbanda? São muitos orixás. Iansã, Xangô, Oxóssi, Xomolu. E muitas pessoas acham que a gente tem que cultuar somente nossos orixás de cabeça, nossos pais, nossas mães. Sendo que cada orixá tem muita importância na jornada do médium, porque cada um rege um sentido da nossa vida enquanto médium. Se você tem curiosidade de entender o que cada orixá rege, como cultuar e como aprender um pouco mais sobre essas energias tão presentes na nossa Umbanda, esse vídeo é pra você. Fala pessoal, mais um vídeo começando aqui nesse canal que vocês adoram aprender sobre espiritualidade com o irmão mais velho de vocês da Macumba. E hoje eu vou falar um pouco sobre os nossos amados orixás. E eu vou explicar para vocês o que cada orixá rege, porque foi uma coisa que vocês pediram muito para eu trazer no último vídeo. Vou tentar ser o máximo objetivo possível para ensinar vocês de uma forma bem dinâmica. Começando por ele, nosso pai Oxalá, o maior orixá de todos. O orixá da paz, o orixá da tranquilidade, o orixá do branco. Oxalá tem justamente essa representação. Ele é o orixá da paz. Ele é o orixá que a gente sempre vai cultuar quando a gente for acender nosso anjo da guarda, quando a gente for acender o nosso ori, quando a gente quiser colocar uma canjica. É o orixá que a gente vai pedir paz, tranquilidade, serenidade. É o orixá do branco, como eu disse, em algumas casas que ainda tem o sincretismo religioso. Ele é sincretizado com Jesus. Por quê? Porque Jesus, na tradição cristã, é o maior símbolo espiritual. E Oxalá, na tradição, é o maior símbolo também como se fosse o topo da hierarquia dos orixás. Oxalá é aquele que você vai pedir o quê? Tranquilidade. Vai pedir para ele acalmar a sua cabeça. Você vai pedir para ele tranquilizar o seu ori, te dar tranquilidade, tirar a ansiedade, organizar os seus pensamentos. Pode pedir para ajudar, para relaxar, para dormir, organizar. Sabe quando você fica com o pensamento muito acelerado? É um excelente orixá. Mas como você pode pedir isso? Você pode no seu altar botar uma vela branca, você pode botar um copo d'água, uma flor branca, e pedir, fazer uma oração do que você sentir dentro de você. Não tem muito uma oração específica, a não ser que você goste de orações prontas. Mas você pode pedir isso para Oxalá. Então Oxalá ele vai reger a paz. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo depois, um pouco mais longo, falando sobre cada orixá. A ideia aqui é falar de uma forma mais rápida para vocês entenderem num contexto geral o que cada orixá rege. E vamos começar a falar das nossas Iabás. Vou falar primeiro de Iansã. Iansã, ela tem um arquétipo daquela mulher guerreira. Da mulher que vai pra batalha, que não tem medo de enfrentar os desafios. Iansã, senhora dos ventos, senhora das tempestades, é a representação da borboleta e também do búfalo. A Iansã, ela traz essa dualidade de borboleta e de búfalo, por quê? Saber ser calmaria, borboleta. Saber ser tranquilidade, saber ser suavidade, borboleta. Mas saber ser força, saber ser determinada, búfalo. Então ela traz pra gente essa força de nos empurrar em direção às nossas vontades, nos empurrar em frente perante os desafios. Ela também, quando cultuada pelas mulheres, ela nos lembra ela lembra as mulheres a despertar o poder feminino, a autoestima feminina, o empoderamento feminino. E Iansã, ela tem muito uma mensagem de empoderamento, da mulher não se curvar perante homem nenhum. Porque segundo alguns itãs de Iansã, diz que Iansã aprendeu com todos os orixás homens e com cada um ela aprendeu uma coisa para construir o seu império. Então com Ogum ela aprende a manusear a espada, com Omolu ela aprende a controlar os eguns, com Xangô, né, se eu não me engano, sobre os raios e trovões. Então com cada um ela aprende isso, ela aprende algum tipo de coisa. É um sinônimo incrível de empoderamento feminino. E quando você quiser cultuar Iansã, o que você vai pedir? Você vai pedir para ter coragem, para passar pelos desafios. Se você estiver passando por muita turbulência, você pode pedir para Iansã acalmar os ventos e as tempestades na sua vida. Você pode pedir para Iansã também, se você estiver se sentindo muito sobrecarregado, muito pesado, para afastar, caso tenha algum espírito perdido dentro de você, porque Iansã também rege isso. Mas ela vem com essa mensagem de coragem. Você pode acender na sua casa uma vela vermelha, ou laranja,
ou amarela, depende de qual a sua tradição. Mas se você não souber, uma branca também funciona. Você pode colocar um espumante amarelo, uma bebida amarela, você pode colocar água também, se você não quiser, e fazer um pedido para a mãe Yansan. O melhor dia para cultuar Yansan é às quartas-feiras, que é o dia de Yansan e de Xangô. Você pode colocar a hora que você quiser, botar esse pedido, acender a sua vela, desde que seja um altar. E lembrando que tem vídeo aqui no canal ensinando a você como ter um altar, aonde ter um altar na sua casa. E agora vamos falar da nossa mãe Oxum. Ora iê, uma mãe Oxum. Oxum, ela tem um arquétipo daquela mulher mais doce. Oxum é a senhora dos rios, é a senhora da cachoeira. Oxum, ela tem um arquétipo da mulher doce, mas não da mulher indefesa. Yansan tem muito esse arquétipo da guerreira, da luta, da coragem, mas a Oxum, ela é mais estrategista. Na vida dos médiums, Oxum rege a prosperidade, Oxum rege o amor, que ele é amor romântico. Você pode pedir para ela essas duas coisas. Então eu sempre oriento que os médiums peçam pelos seus relacionamentos. Se estiver passando por algum conflito, se estiver passando por alguma crise na relação, muita briga, muita faísca, Oxum é o melhor para você acender uma vela e pedir para ela adoçar a sua relação, trazer calmaria, trazer segurança, trazer mais conexão, mais amor mesmo, esse amor mais doce, que Oxum tem esse arquétipo de doçura. Mas a Oxum também, ela rege a prosperidade, então é um orixá excelente para você pedir dinheiro, para você pedir prosperidade, para você pedir mesmo o resultado. Enquanto Ogum fala sobre caminho, o Exu fala sobre caminhos abertos também, fala sobre... A Oxum, ela fala mais sobre o resultado, sobre você ter o resultado da prosperidade em si. O melhor dia para você cultuar Oxum é sábado, mas não existe uma cor específica. As suas cores é o amarelo, é o dourado e algumas tradições o azul escuro para remeter a cachoeira. Uma coisa que eu esqueci de falar de Yansan, os pontos de força de Yansan na natureza são os bambuzais. Você pode colocar qualquer campo aberto ou bambuzal. O campo de força de Oxum na natureza são os rios e as cachoeiras. E você pode colocar os agrados de Oxum. Você pode colocar também, se você quiser acender na sua casa, uma vela amarela. Aqui em casa eu cultuo com vela amarela e geralmente também espumante amarelo. Eu posso colocar também girassol, flores amarelas, frutas amarelas. Dessa forma eu faço meus pedidos e minhas orientações. Lembrando que cada tradição vai ter uma forma de cultuar, cada casa vai fazer de uma forma. Aqui não tem verdades absolutas, então sempre pergunte ao seu pai de santo. Isso aqui é só uma forma introdutória para quem não tem uma casa. E falando da próxima, vamos falar de Iemanjá. Uma das mais conhecidas dentro do Brasil, uma orixá muito conhecida, reverenciada, que geralmente no final de ano a galera vai lá jogar palmas na praia, e bota champanhe, e bota barquinho, polui o mar, mas é uma orixá muito conhecida e amada. Iemanjá, segundo a tradição, é a mãe de todas as cabeças. Como assim? Ela é a mãe de todos na Umbanda. Todo mundo é filho de Iemanjá. Mesmo que você não carregue, ela também é sua mãe. Porque ela tem o arquétipo da grande mãe. Iemanjá rege o amor, mas é o amor familiar, é a união familiar, é a união das famílias. Oxum tem o amor amoroso, o amor do relacionamento, mas Iemanjá, ela é o amor da família. O que você vai pedir para ela? Se você é mãe, você pode pedir pelos seus filhos. Se você é filho, você pode pedir pela sua mãe. Mas você pode pedir para Iemanjá acalmar a cabeça de alguém, trazer tranquilidade. Você vai pedir mais harmonia para o seu lar, ou agradecer a harmonia do seu lar. Você vai pedir para Iemanjá cuidar da sua família, amparar a sua família, para que não falte nada no seu lar. Iemanjá, ela tem as cores, o azul, mas tem algumas casas que cultuam também com vela branca. Algumas tradições consideram o prata também, todos os tons de azul. E você pode colocar um copo de água, você pode colocar um espumante transparente, uma vela no seu altar e fazer as suas orações nesse sentido. Você pode botar também flores brancas, melão, frutos mais claros. É a forma que eu ofereço aqui em casa. Iemanjá, ela tem esse arquétipo do cuidado da família. E qual é o dia da semana? O melhor dia para cultuar Iemanjá também é o sábado. Dizem algumas tradições que o sábado é o dia das Iabás. Então você pode cultuar Nanã, Oxum e Iemanjá, e até mesmo Yansan, mas Yansan também tem a quarta-feira, sempre no sábado. Os seus pontos de força são as praias, desde a areia até mesmo a água. Aí vai de cada pessoa. Eu não recomendo jogar nada no mar, a não ser que seja biodegradável, ou seja, fruta, flor, coisas que naturalmente os peixes vão se alimentar, mas vela, espumante, perfume,
barco, coisas que vão poluir o mar, eu não acho legal, eu não recomendo, eu não considero, porque, como eu já falei em outro vídeo aqui, a Umbanda é uma religião de conscientização ambiental. Não tem sentido a gente poluir, e de verdade, gente, a Iemanjá ela não vai precisar da garrafa, tá? Ela precisa da energia. Então você pode chegar ali na beira do mar, abrir o seu espumante e derramar, colocar esse espumante na água, que ela já recebe da mesma forma. Ela só quer a sua intenção. E a última Iabá é Nanã. Nanã é a mais velha orixá de todas, é a mais velha Iabá. É a senhora do roxo, é a senhora dos pântanos. Nanã representa a nossa sabedoria ancestral. Nanã representa também o nosso psicológico. Quando a gente cultua Nanã, a gente pede para ter sabedoria perante os desafios da vida. A gente pede para ter saber lidar. Sabe aquele arquétipo da idosa que já passou por muitas coisas, então ela não se estressa com qualquer coisa. Ela sabe a hora de se calar, ela sabe a hora de falar, ela sabe a hora de manter o ritmo. Quando a gente cultua Nanã, a gente cultua isso. Mas você também pode pedir pelas suas gerações femininas mais velhas. Por exemplo, a sua avó, a sua mãe, uma tataravó, para que Nanã cuide. Nanã rege a terceira idade também, tá? Então você pode pedir pela sua vozinha, pela sua tataravó, para Nanã cuidar. Nanã também representa a transição do mundo material para o mundo espiritual, ou seja, o desencarne. Se alguém tiver desencarnado na sua família, você pode fazer uma prece e pedir para que Nanã receba essa pessoa. Por quê? Segundo alguns itãs, Nanã emprestou barro para Oxalá quando ele estava construindo o mundo, quando ele estava construindo as pessoas. Dizem algumas lendas que ele construiu com água, mas o humano não conseguiu manter a forma, ele ficou mole demais. Se eu não me engano, ele construiu, foi com madeira ou com pedra, uma coisa assim, e ficou duro demais, e Nanã deu o barro para conseguir moldar o ser humano. Então tudo vem dela e tudo volta para ela. A expressão dela é Saluba Nanã, de Iemanjá é Odociaba Iemanjá, Oxum, Oraiê Mamãe Oxum, Iansã Eparrei Iansã. Então, quando a gente cultua Nanã, a gente cultua essa sabedoria ancestral. Eu, quando cultuo Nanã, eu peço para Nanã cuidar da minha cabeça, do meu psicológico, para eu ter uma mente mais assim, mais bem resolvida perante algumas coisas da vida, para eu não ser tão infantil perante algumas coisas, para Nanã me dar sabedoria, me dar maturidade, cuidar do meu psicológico e cuidar também da minha família. A sua cor é o roxo, como eu disse. Você pode cultuar na sua casa ou com a espumante roxa. Tem algumas casas que botam vinho, tem algumas casas que botam água, tem algumas casas que botam a vela roxa ou a vela lilás, as flores de tom roxo. Então, assim, depende muito de cada tradição. O melhor dia para cultuar Nanã é aos sábados ou às segundas-feiras, que é o dia de Omolu também. Mas assim, como eles têm ligação por serem mãe e filho, vocês podem cultuar também. Falando sobre os pais, vou começar falando sobre Ogum. Ogum é o orixá guerreiro, é o orixá do ferro, da metalurgia, da tecnologia. Ogum rege tudo isso na sua energia. Ogum, ele tem o arquétipo do guerreiro, que abre os caminhos. E quando a gente cultua Ogum enquanto médium, a gente está pedindo para Ogum abrir os nossos caminhos. A gente está pedindo para Ogum nos fazer vencedores perante as batalhas. E a Ansana vem com essa coragem. Ogum nos faz fazer vencedor perante as batalhas. Ogum é o orixá guerreiro. Então, se você estiver passando por dificuldade financeira, se você não estiver conseguindo arrumar um emprego, se você sentir que a sua vida está muito parada, muito prostrada, você pode pedir caminho para Ogum e força para Yansan te impulsionar nesse caminho. Então, assim, Ogum, ele vem nessa abertura de caminho. O Ogum, ele vem nessa força perante a batalha, nessa coragem perante a batalha também. Eu sempre peço para Ogum abrir os meus caminhos, mas também fechar os caminhos que eu não tenho que passar. Eu toda semana acendo Ogum, toda semana eu peço caminho para Ogum, mas também toda semana eu peço para Ogum fechar os caminhos que eu não tiver que passar para eu não me machucar. Algumas tradições cultuam Ogum com o vermelho, outras cultuam Ogum com o azul. Depende. Mas a bebida, eu acho que unânime de todas as tradições é a cerveja amarela. Então você pode colocar uma cerveja, abrir,
quente, tá, gente? Você vai colocar numa taça ou num copo, vai acender uma vela vermelha ou azul e vai pedir para Ogum abrir os seus caminhos, vai pedir para Ogum realizar. O dia de Ogum é terça-feira, então é o melhor dia para você cultuar a energia de Ogum. Depois de Ogum, nós temos Xangô, o senhor da justiça, o patrono da justiça, o grande rei. Xangô, ele tem esse arquétipo, o arquétipo do rei que sentencia, do rei que nos defende, do rei que decide o que vai ser feito, o que tá certo e o que não tá correto. Cultuar Xangô é muito complicado, porque para você pedir justiça para Xangô, você tem que estar muito correto com o que você vai pedir. Você tem que ter muita certeza do que você vai fazer. Então Xangô, ele vem com esse arquétipo da justiça. Por que é importante cultuar Xangô? Eu não peço a justiça para Xangô. Eu peço para que Xangô sempre esteja ao meu lado como um advogado fiel. Nossa, quase tem louvor, né? Advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Meu Jesus é Xangô, meu Jesus é Xangô, hein? Então Xangô, ele tem esse arquétipo. Então quando eu cultuo Xangô toda semana, eu peço para que seja um advogado. Para que ele me defenda quando ele entenda que eu sou inocente, mas para que ele me ensine quando eu também estiver errado, porque nós nunca estamos 100% corretos, gente. Então toma muito cuidado. O machado de Xangô, ele corta para os dois lados. O machado de Xangô, ele tem essa coisa. Então, tipo assim, o que significa cortar para os dois lados? Ele vai julgar lá, mas você também tem culpa ali, de alguma forma. Então toma muito cuidado. Só peça a justiça para Xangô se você tiver muita certeza que você acertou 100%. Ah, John, mas o meu namorado me traiu e eu quero a justiça de Xangô. Quero que a justiça de Xangô barbarize. Gente, pelo amor de Deus, não peçam coisas negativas para ninguém, para Xangô também. Porque naturalmente você vai estar colocando uma energia ali que não é legal. Não se esqueçam, vocês não são juízes. Juízes é Xangô. Então que ele sempre faça o melhor, o correto, certo? A sua cor é o marrom, mas eu já vi casas que cultuam com o dourado ou laranja escuro. Depende de tradição. A sua bebida é a cerveja preta e o seu dia é quarta-feira junto com o Yansan. Você pode colocar a cerveja preta, a vela e fazer a sua oração ou colocar o seu pedido escrito. Tudo isso que eu falei aqui pra vocês podem deixar 1 dia, 3 dias ou 7 dias ali no altar. Se você colocar uma vela de 7 dias, você tem que deixar 7 dias. Mas assim, cuidado, porque a bebida não pode dar mofo, a bebida não pode estragar, você tem que entender que ele tem uma energia sagrada, então assim, não vai deixar largado de qualquer forma. Eu deixo sempre 3 dias no máximo, porque depois, se algumas bebidas dão mofo, algumas bebidas estragam, e assim, não é legal estar no altar dessa forma. Antes de eu continuar falando sobre Oxóssi e Omolu, eu vou pedir para você se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar e comentar, mas eu quero que você comente a seguinte coisa: você quer um vídeo para cada orixá, ensinando como cultuar os banhos, as frutas, as folhas, as ervas, os agrados, as comidas, aonde colocar, como colocar, ou se vocês querem um vídeo parecido com esse, falando sobre as entidades, o que cada entidade rege e como cultuar na sua casa. Agora vamos falar sobre o Omolu. O Omolu rege a cura. Omolu é o senhor das curas. Há quem diga que Omolu é o senhor das doenças. Não, Omolu é o senhor das curas. Eu prefiro me conectar com ele dessa forma. Quando eu cultuo Omolu na minha casa, o que eu peço? Eu peço para o Omolu ele me cobrir com as suas palhas, curar a minha alma. E a cura de Omolu, ela abrange a cura física, a cura psicológica, a cura espiritual. O seu símbolo mais famoso são as palhas, porque dizem que essas palhas cobrem toda a sua beleza. Mas também tem alguns itãs que dizem que a palha de Omolu cobre as feridas do seu corpo. Depende de cada tradição. E tem a pipoca. A pipoca significa que, dizem as histórias, dizem os itãs, que Iemanjá curou as feridas de Omolu com as pipocas. As pipocas foram estouradas e por isso que a gente oferece a pipoca para Omolu, porque é um símbolo de purificação, é a transformação do milho para a pipoca, a transmutação daquela energia, a limpeza. Então Omolu, ele rege isso. Omolu também, ele é o senhor do cemitério, ele é o senhor dos espíritos perdidos. Então a gente pode pedir para Omolu cuidar também dessas questões espirituais, caso você sinta que tem alguma obsessão, que Omolu te proteja, te fortaleça. Mas geralmente eu me conecto na energia da cura, para Omolu me curar minha família e também prevenir.
Como, graças a Deus, a minha família é muito abençoada na questão de saúde, geralmente eu mais agradeço. Então, assim, não é porque você não tá doente que você não vai acender nunca uma vela para algum. Você pode acender para agradecer pelo livramento, por ter uma família saudável, por ter uma família com muita saúde. E o dia de Omolu é toda segunda-feira, junto com o Preto Velho e junto com o Exu. Algumas tradições podem ter o preto e amarelo, quando tem a diferença de Omolu para o Baluayê, que então assim, o Baluayê é o mais novo e o Omolu é o mais velho, ou é o contrário? É porque eu sou da Umbanda, então na Umbanda a gente não cultua a diferenciação de Omolu e o Baluayê. É um só. Igual no Candomblé, que geralmente tem Oxalá, aí tem Oxalufã, que é o Oxalá mais velho, e Oxaguiã, que é o Oxalá mais novo. Então assim, a gente acaba não tendo essa diferenciação, é só Oxalá. Então já comenta aqui se o Omolu é mais... Acho que o Omolu é mais velho e o outro é o mais novo. Acho que é isso. Acho que eu me esqueça de falar, os caminhos... Gente, sou TDAH, vocês sabem, né? Que o amigo de vocês aqui, o irmão de vocês é TDAH, então eu esqueço. E eu não sigo o roteiro, eu vou falando aqui baseado nos meus conhecimentos. Aonde são os pontos de força de Ogum? São as estradas e os trilhos de trem, por causa da conexão dele com o ferro, por causa da conexão dele com a metalurgia. Aonde são os campos de força de Omolu? Geralmente eu gosto de colocar coisa para Omolu. Sabe esses terrenos que são muita terra? Eu gosto de colocar assim, mas geralmente eu coloco no meu altar, tá? Algumas tradições consideram o cemitério como campo de Omolu. Depende de tradição para tradição. Mas eu não vou afirmar. Mas naturalmente o Omolu rege o solo, ele é o senhor do solo. Ele é o senhor da terra. Dizem que é o orixá mais rico porque é terra coberta de terra, obviamente, terra. Então ele é o senhor da terra. E Xangô é o senhor das pedreiras. Você pode colocar nas pedreiras, nas montanhas. Sabe quando você vai nessas encostas enormes e com muita pedreira? Você pode colocar ali. Lembrando, gente, que vela pega fogo. Não vai, pelo amor de Deus, colocar perto de mato seco para começar um incêndio, tá? Então cuidado, isso é crime ambiental. E o último é o Oxóssi. O Oxóssi é o grande caçador, o arquétipo do caçador, o arquétipo do orixá que dá caça, da fartura, do alimento e também da inteligência. Oxóssi, ele é a representação do orixá caçador. Dizem que Oxóssi só precisa de uma flecha para acertar o seu alvo. Ele rege o que? A nossa fartura, o nosso alimento dentro de casa, a fartura que vem através do nosso trabalho, da gente sair e trazer a comida para dentro de casa. Então todo mês eu acendo uma vela para Oxóssi quando eu faço compra do mês, para agradecer pela comida que eu troco dentro dessa casa. Mais um mês abençoado que Oxóssi permitiu, a despensa cheia, que permitiu o trabalho nessa casa junto com o meu pai Ogum, junto com todos os orixás. Então eu vou lá, acendo, agradeço. Oxóssi também representa a sabedoria, como eu disse. Então, um orixá excelente. Se você estiver fazendo algum concurso, se você quiser estudar sobre alguma coisa, pedir para o Oxóssi ajudar você a canalizar a sua atenção. Também o Oxóssi rege os dons artísticos. Tudo que é natural, sabe, gente? Então, por exemplo, se você trabalha com arte, se você trabalha com algum tipo de, sei lá, artesanato, o Oxóssi ele também rege os dons artísticos naturais. E ele é o patrono da natureza. Você pode também, sempre que estiver numa floresta, saudar o Oxóssi, conectar com o Oxóssi. O ponto dele, inclusive, é a natureza. Mas, como eu disse, não vai jogar lixo na natureza, hein? Vou bater sempre nessa tecla, porque precisamos ter consciência ambiental. E aí, gente, o Oxóssi rege isso. Ele vai reger justamente a natureza, certo? E você pode botar uma vela verde para o Oxóssi. A cor de Oxóssi é verde. Você pode colocar frutas variadas, você pode colocar vinho, você pode colocar água. Para Omolu, esqueci de falar, TDAH. Você pode colocar algumas tradições que você bota vinho e tradições que você bota água. Então depende muito da tradição que você vai seguir. O dia de Oxóssi é quinta-feira. Então, pra gente recapitular aqui. Segunda-feira, Omolu, Exu e Preto Velho, certo? Para não esquecer. Aí vem terça-feira, Ogum. Quarta-feira, Xangô e Ansan. Quinta-feira, Oxóssi. Sexta-feira, Oxalá. Sábado, Oxum, Iemanjá e Nanamburuquê. Então, a gente tem esse direcionamento para vocês cultuarem. Recapitulando, quais são as cores de Ansan? Vermelho, amarelo ou laranja, depende da tradição. Oxum, azul escuro, amarelo ou dourado. Iemanjá, azul. Nanã, roxo. Eu olho pro lado porque meu altar é aqui, aí eu tenho que ver. Ogum, vermelho ou azul. Omolu, preto e branco. Oxóssi, verde. E Xangô, marrom. Depende da tradição. E Oxalá, branco. E você pode colocar uma vela para cada orixá que rege cada sentido desse da vida. Mas agora me
conta, como que vocês cultuam? O que vocês pedem? Vocês pedem dessa forma também? Aqui é um espaço livre pra gente conversar, pra gente complementar uns estudos uns do outros. E, gente, é o que eu falei pra vocês. Se vocês quiserem vídeos mais aprofundados sobre cada orixá, eu posso trazer. A ideia desse vídeo foi tipo assim, cara, preciso de um direcionamento assim prático, simples, fácil, pra eu entender o que é essa espiritualidade, por isso que eu trouxe. Certo? Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.